Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje vamos iniciar mais uma aula do nosso curso de instalações elétricas para o curso técnico de eletromecânica. Nosso objetivo hoje é discutir sobre o dimensionamento dos condutores e eletrodutos de uma instalação elétrica. Essa aula, pessoal, vai ser dividida em 3 partes. Na primeira parte, nós vamos discutir um pouco sobre os fios, os cabos e os condutos elétricos, né? Na segunda parte, nós vamos falar um pouco sobre o dimensionamento, com foco no critério da capacidade de condução de corrente. E na terceira e última parte, nós vamos falar do critério de queda de tensão e do dimensionamento dos eletrodutos. Sem mais delongas, vamos nessa. Iniciando então nossa discussão sobre os fios, cabos e condutos elétricos, a gente deve perceber que esses são elementos fundamentais aí para a montagem das nossas instalações elétricas. Os cabos eles são produtos que eles estão disponíveis aí em diversas cores, e também em diversos formatos, Nós podemos ter condutores unipolares, multipolares, e também apenas os condutores isolados, Bem, primeira coisa, vamos relembrar a diferença entre fio e cabo, O fio geralmente é um único elemento condutor, que é denominado de fato fio, Ele tem uma menor flexibilidade, só que ele é mais barato, Já o cabo, ele é formado por várias unidades, vários elementos condutores aqui, E a maior vantagem é que a gente consegue uma maior flexibilidade, então é mais fácil da gente poder fazer a montagem da instalação elétrica utilizando cabos flexíveis, Ele é um pouco mais caro, mas logicamente ele traz essa vantagem aí de tempo de execução, Quem já trabalhou com cabo rígido sabe a dificuldade que para poder trabalhar com esses cabos. Além disso, eles têm problemas com curvas, visto que pode correr o risco de você tentar fazer uma curva muito forte com esse cabo e ele acabar, por exemplo, partindo, arrebentando alguns dos seus elementos condutores, Ok, Geralmente você vai ver, a parte dos fios sólidos aí, os condutores rígidos, sendo utilizados mais em redes aéreas, aplicações telefônicas, condutores ali que estão trabalhando enterrado, E tem que tomar muito cuidado com as curvas para esses camaradas, Já os cabos flexíveis, eles vão mais, para instalações elétricas em geral e facilita muito o trabalho, Tem até uma norma, já comentei com vocês, que ela classifica, os cabos, de acordo com a sua flexibilidade, Então, nós temos aqui, dependendo do número de elementos condutores, que pode ser tão pequeno quanto 1, e tão grande quanto 90, ou até mais, nós teremos o cabo mais flexível ou não, Então, não existe diferença nenhuma em termos da ampacidade, ou seja, da capacidade de condução de corrente. O cabo de 1,5 flexível e o cabo de 1,5 rígido, eles conduzem a mesma corrente, tá? Tem a mesma capacidade de condução de corrente, A diferença está na flexibilidade do mesmo. Espero que tenha ficado claro aí. Então, aqui a gente também tem a classificação quanto à isolação, Então, nós temos, por exemplo, os cabos nu, que eles não têm nenhum tipo de isolação. Então, em algumas aplicações, por exemplo, cabos aí de sistemas de proteção contra descarga atmosférica, é muito comum você ver esses cabos nus, Por outro lado, nas instalações embutidas, existe um item na norma de fato que exige que quando os condutores estão em condutos fechados, a gente tem que utilizar condutores pelo menos isolados, Então, nesse caso, nós temos um material isolante que cobre toda a superfície do condutor, e garante ali uma isolação entre os diferentes condutores que vão compartilhar o mesmo eletroduto. A gente também pode ter os cabos unipolares ou multipolares, que neste caso, além da isolação, nós temos a cobertura. A função dessa cobertura é de fato proteger a isolação do cabo. Então, por exemplo, se você encostar na cobertura desse cabo, você de fato não vai prejudicar as características isolantes do mesmo. A gente vai perceber também que alguns cabos que eles ficam expostos à luz, eles podem ter uma cobertura, por exemplo, com a proteção anti-ultravioleta, que previne o ressecamento dos cabos, por exemplo. Então é algo bem interessante. A diferença do cabo unipolar para o cabo multipolar está de fato no número de vias. O unipolar tem um único elemento condutor, dentro da cobertura, enquanto no caso do cabo multipolar a gente vai ter várias vias, podem ter 3, 4 cabos, compartilhando a mesma cobertura. Então aqui seria já não é uma concepção artística aqui, seria uma fotografia do produto,
Então a gente pode ter uma noção aqui da diferença, né, dos condutores, né, dos cabos unipolares, o cabo multipolar e do condutor isolado. É muito comum esse cabo aqui, esse condutor isolado, ser referido como cabo de 750 volts, né? Cabo que geralmente é um nome técnico, né? Um termo coloquial que os eletricistas usam. E esse aqui é conhecido geralmente como cabo de 1000 volts, né? Geralmente é um cabo que ele tem uma isolação que suporta até 1000 volts, né? Em contraste com os condutores isolados, né? Existe também uma classificação desses condutores quanto à ação do fogo, tá? Então existem condutores que eles propagam chama. O que isso quer dizer, né? Que eles vão se manter em combustão mesmo após a retirada da chama, né? E aí existem alguns materiais que têm essa característica, né? Tem os não propagadores de chama, né? No caso, por exemplo, o PVC ou o neoprene, são materiais que, a partir do momento que você remove, né, a chama, a combustão para. Então o cabo para de pegar fogo, né? Bem interessante. Também tem os cabos que são resistentes à chama, né? Então, mesmo em exposição prolongada, depois de um longo tempo, né, exposto à chama, ele não propaga, né? Essa chama ela não sai correndo pelo cabo todo. Também nós temos os cabos resistentes a fogo. Então aí você usa materiais isolantes especiais, né? Que eles não vão ser combustíveis, né? E pode ser usado, por exemplo, para circuitos de segurança ou de sinalização de emergência, né? Durante, por exemplo, um incêndio, né? E a gente também tem cabos, né, que além deles não propagarem chama, eles têm baixa emissão de fumaça e de gases tóxicos, né? Então, geralmente, eles utilizam alguma variação do SHF, né, que é um material isolante que ele não emite gases tóxicos, né? Ele não contém materiais tóxicos nos gases que são emitidos, né? Se a gente pensar no PVC, a fumaça do PVC é extremamente tóxica, né? E às vezes durante um incêndio o que causa o acidente nem é a chama, mas às vezes o fato do gás ser tóxico, né? A pessoa desmaiar, né? E acabar acontecendo alguma fatalidade, né? Então existe essa questão bastante interessante aí. Na NBR 5410 ela faz uma descrição bastante interessante sobre os condutores, né? No item lá 6.2.3, né? Então o primeiro, né, é que todos os condutores devem ser providos no mínimo de isolação, a não ser quando o uso de condutores nus ou providos de apenas cobertura for expressamente permitido. Então, em instalações em geral, a gente vai utilizar condutores isolados, tá? Então, se a gente for fazer, por exemplo, uma ligação de tomada aqui, ó, e utilizar condutores que não estão isolados, como é o caso dessa foto, isso não está correto, tá ok? Os cabos unimultipolares, eles devem atender a algumas normas, então para os cabos de EPR e de XLPE existem normas específicas, assim como para o cabo de PVC, né? Existem duas normas, né, no caso de cabos de PVC. Existe uma norma, que é essa primeira, que vai de 1 até 6 kV, e essa aqui seria para cabos até 750 volts, tá? Então, essas normas ainda estão válidas, né, e são elas que regem as características e ensaios que esses cabos têm que ser aprovados para então serem comercializados, né? Ok, existe um caso, né, que existem alguns condutores de XLPE com isolação, né, que eles atendem a uma determinada norma aqui, eles são considerados cabos unipolares e multipolares, tá? Então ele não tem cobertura, mas esses cabos de XLPE que estão atendendo a essa norma, eles geralmente têm uma isolação muito espessa, né? Então acaba sendo quase uma dupla camada, né? É isso que a norma fala. Bem, os condutores com isolação de PVC, eles não devem propagar chama, então isso é uma questão importante, né? E os cabos não propagantes de chama, livres de halogênio com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, tem uma norma específica para eles. Então aquele cabo que eu falei lá anteriormente, né, que tem o SF lá, ele não está descrito na NBR 5410, mas esses cabos, né, os requisitos deles são descritos nessa outra NBR que é a 13248, tá bom? Então, é bem interessante. E esses cabos, né, eles podem ser dos três tipos. Podem ser condutores isolados, unipolares ou multipolares, né? E existe uma norma específica para os condutores de cobre sem isolação. Então, no caso de condutores nus, existe uma norma específica, que é a 6524, que descreve os requisitos.
Então perceba que nesse ponto a NBR 5410 ela cita várias outras normas exatamente que vão definir as características mínimas que esses cabos têm que atender. Quanto aos materiais isolantes aí, né, que são utilizados, vou citar alguns deles. Então o PVC, no caso, né, é uma sigla do nome do material, que é um cloreto de polivinila, né? É um material de baixo custo, né? Contudo, ele é termoplástico. O que isso quer dizer? Que à medida que ele aquece, essa isolação amolece, né? Ela não é tão estável as propriedades mecânicas dela, né? A temperatura desse cabo geralmente até 70 graus que eles operam, né? Ele não propaga chama, mas a combustão dele emite gases tóxicos. Já o XLPE, né, é o polietileno reticulado, esse material que é utilizado. É um material um pouco mais caro, mas ele é termofixo. Ou seja, à medida que ele aquece, né, ele não amolece, né, logicamente para temperaturas razoáveis. Né? Qual que é a vantagem disso? Né? Já que o isolante ele é mais estável, ou seja, ele não perde as propriedades para temperaturas razoáveis, isso permite que um cabo de XLPE ele acaba que com a mesma área de cobre, ele consegue carregar mais corrente. Porque a gente tem que lembrar que o limite de corrente, muitas vezes, não é o cobre que limita, mas sim o isolante, não é? Então, nesse caso, né, o XLPE tem vantagem em relação ao PVC, porque com a mesma bitola você consegue carregar mais corrente. Né? Tem um bom comportamento mecânico nesse cabo, e a temperatura de trabalho geralmente vai até 90 graus para o XLPE. Depois a gente tem também o EPR, né, que é uma borracha etileno-propileno. Ela também é termofixa, né? Ela permite também carregar mais corrente com a mesma bitola. Na verdade, ela compete com o XLPE, né? Visto que o EPR ele é mais flexível, tá? Só que ele é mais caro que o XLPE, né? A temperatura de trabalho até 90 graus, é o que até a norma descreve, a 5410, mas já tem produtos, né, no mercado, cabos com EPR, que trabalham até 105 graus, que é o EPR 105, tá? Então os fabricantes garantem a operação até 105 graus. Tem alguns fabricantes que também colocam o HEPR, né, que seria o High Module EPR, né, seria um EPR de alto módulo, vamos dizer assim. Então ele é bem similar do ponto de vista mecânico e elétrico, tanto da flexibilidade quanto da capacidade de condução, né? Só que a estrutura do material isolante ela é melhorada, né, de forma que reduz um pouco das descargas parciais dos cabos e principalmente reduz a deterioração dele. Então é um cabo que a vida útil dele acaba sendo um pouco maior do que no caso do EPR. Né? Bem, fazendo uma comparação de XLPE para EPR, geralmente essa comparação é feita para cabos de média tensão, ok? Então, geralmente para cabos de média tensão, né, o XLPE é mais barato, só que a rigidez dielétrica dele cai com o tempo. E também o XLPE tem um problema com umidade, né? É como se a umidade fosse entrando dentro do material e com isso ele vai perdendo as suas características isolantes. Né? Por isso, quando você pega um cabo de XLPE, a isolação dele geralmente é bem grossa, né? Exatamente para garantir que essa umidade não vai prejudicar, né, as características isolantes. Já no caso o EPR, ele não sofre disso, né? Ele é bem menos suscetível à umidade. E por esse motivo você consegue ter um cabo mais leve com isolação menor, né? E aí também é legal perceber que o EPR tem entrado aí no mercado de instalações elétricas de baixa tensão. Né? Então, alguns cabos aí são baseados nessa isolação, aí, algumas linhas de produtos aí para instalações de baixa tensão. Então, aqui tem uma comparação final aqui. A gente pegar o condutor isolado, tipicamente eles operam até 750 volts, né? Temperatura de trabalho até 70 graus, né? Ele tem uma classe de encordoamento lá, geralmente 4, né? Que é uma classe que define quão maleável, né? Quão flexível é esse cabo, né? Então, basicamente, ele tem o cobre, né? E uma camada de isolação de PVC, né? Não propaga chama, mas emite gás tóxico, né? Aqui, a gente já tem um cabo, né? Em EPR, né? Então, esse cabo aqui, ele já vai ele trabalha com a tensão até 1000 volts. Esse cabo já é um cabo unipolar, né? Vocês percebem que ele tem uma camada de isolação em EPR e depois tem uma cobertura que pode ser em PVC ou pode ser em outro material, tá?
a temperatura de trabalho já vai até 90 graus e ele trabalha com a classe aí de encordoamento 4 ou 5. Então, pode ser é um cabo que, eventualmente, ele pode ser mais flexível do que o cabo de PVC padrão. E aqui um cabo interessante, que é um cabo para sistemas fotovoltaicos, geralmente é um cabo que a gente usa para fazer a conexão entre os módulos fotovoltaicos e os equipamentos CC. Por exemplo, um cabo que vem do módulo fotovoltaico, né, que está lá exposto externamente ou está no telhado, e isso vai ligar até o inversor, tá? Esse cabo é bastante interessante, tá? Primeiro, por ele trabalhar com tensões CC até 1.800 volts, tá? Lembrando que a NBR 5410 ela vai até circuitos em corrente contínua até 1.500 volts, tá? Eles têm uma temperatura em torno de 90, mas conseguem uma temperatura máxima que pode passar disso, né? E o interessante é que a camada externa desse cabo, né, ela é uma cobertura, né, que geralmente é feita em SHF1. Isso é um composto que ele é termofixo, da mesma forma que o XLPE, então com calor ele não amolece, né? E, além disso, esse material aqui, ele tem uma proteção anti-UV. Então, esse material aqui, ele não sofre o processo de ressecamento que o PVC sofre quando a gente deixa ele exposto à luz por muito tempo, né? Então, é um cabo também que é livre de halogênio, né? Então, em caso de chama, ele também não emite gases tóxicos, né, de baixa emissão de fumaça. E geralmente ele trabalha com a classe de encordoamento aí 5. É legal também perceber, né, que esses cabos aqui, para fotovoltaica, eles geralmente são estanhados. Então a gente não tem o cabo de cobre nu, né? Como é para corrente contínua, né, eles acabam fazendo esse estanhamento nos condutores aí, né, para garantir que a gente não vai ter nenhum problema de conexão e tudo mais, né? Geralmente em corrente contínua a corrosão galvânica ela é mais importante, né? Então a gente tem que garantir muito bem as conexões, né? E isso aí auxilia. Bem, seria este o ponto. Tem uma polêmica também bastante interessante que é sobre o cabo PP, tá bom? Então, esse cabo PP ele também é conhecido como cabo paralelo, cabo torcido ou PP 500 volts, né? Esse é um cabo que ele geralmente é projetado para alimentar equipamentos, tá? E aí a norma, né, ela tem bem claro, né, que esses cabos, né, que eram descritos anteriormente por essa NBR 13249, agora ela foi substituída por essa norma aqui, né, esse conjunto de normas, né, na verdade. A gente tem que ter a noção que esse cabo, né, ele está limitado só até 500 volts, tá? E além disso, esse cabo não possui propriedade anti-chama. Então o pessoal costuma confundir muito esse cabo PP, né, com o cabo multipolar. Mas eles são completamente diferentes, tá? Porque o cabo multipolar ele não propaga chama, enquanto esse aqui não possui essa propriedade, tá? E, né, além disso, os cabos multipolares eles geralmente vão até 1.000 volts, enquanto esses cabos aqui para ligação de equipamentos eles vão até 500 volts. Então estes são cabos que eles são para instalações externas, para fazer a ligação de um ponto de tomada até o equipamento. Então a tomada do seu rádio, por exemplo, ela pode utilizar esse cabo. O seu computador, né, ao ligar ele na tomada, aquele cabo ele vai usar esse tipo de cabo, né? Mas esse cabo não pode ser utilizado em instalações em condutos fechados. Proibido, tá bom? Então isso está bem explícito lá na NBR 5410 e não pode. Então o segredo é não confunda o cabo PP com o cabo multipolar. Perfeito. Quanto aos condutores, nós podemos utilizar cobre ou alumínio, isso está bem especificado na norma. Contudo, o uso do alumínio ele tem condições específicas para que ele seja utilizado, né? Então esses dois itens vão descrever quais são as condições para você poder usar alumínio na instalação elétrica de baixa tensão. Primeiro, sobre os materiais, né? O cobre ele é o material mais caro, né? Contudo, ele apresenta uma maior condutividade. E ele também apresenta uma maior elasticidade, né? Uma propriedade mecânica interessante aí do condutor de cobre, né? Ele acaba sendo mais flexível do que o de alumínio. O alumínio é um material mais barato, só que
ele tem uma condutividade bem diferente da do cobre, por isso, para a mesma corrente, ele vai requerer uma bitola bem maior. E tem um problema de corrosão galvânica, tá? Que tem que tomar muito cuidado, que é quando a gente faz a conexão de um circuito em cobre para alumínio, né? Geralmente a gente tem que utilizar algum tipo de interface bimetálica, porque se a gente fazer a conexão direta entre o cobre e o alumínio, eles formam uma pilha entre eles, né? E tem uma corrosão galvânica até que esse cabo parta. Então não dura muito tempo não, viu? É bem interessante esse fenômeno e por isso a gente geralmente tem que utilizar alguma conexão bimetálica para garantir que esse condutor de cobre ele não vai entrar em contato direto com o condutor de alumínio, né? Além disso, os condutores de alumínio, né, como eles utilizam bitolas maiores, eles também são mais propensos a problemas termomecânicos. Como, por exemplo, a gente prende um cabo de alumínio direto num disjuntor, por exemplo, né? O fato de ficar circulando corrente naquele cabo de alumínio faça com que ele tenha um processo de dilatação, né? E esse processo de dilatação, que sempre vai acontecer quando circular a corrente por ele, e ele aquecer, logicamente, isso pode eventualmente, né, fazer com que os parafusos ali do disjuntor se tornem frouxos depois de um certo tempo. Então esse próprio processo de expansão térmica do alumínio, né, acaba gerando alguns problemas, né? Isso aí pode gerar maus contatos depois, né? Visto que esse parafuso ele pode ir soltando por causa desse estresse mecânico, né? Então, eventualmente, você tem que ir lá fazer o aperto dessas conexões e acaba gerando uma manutenção adicional, né? Por isso, vocês vão perceber que o uso dos cabos de alumínio é bem restrito, né? Então, primeiro, a seção não pode ser menor que 16 milímetros quadrados, não pode usar menos que isso, proibido, né? Se você for fazer uma ligação por subestação, né, ou transformador, então tiver uma rede de alta tensão, tal, pode usar, né? Só que aí, né, detalhe, essas três condições têm que ser atendidas aí simultaneamente, né? Então vai ser uma instalação que ela vai ser alimentada direto por uma subestação, a partir de uma rede de alta tensão, ou que possua uma fonte própria. A bitola tem que ser maior que 16 milímetros quadrados, e a instalação e manutenção vai ter que ser feita por pessoas qualificadas, né? BA5 é uma classificação da qualificação do profissional que tem na norma. Isso aqui é para estabelecimentos industriais. Para estabelecimentos comerciais, podem ser usados se a seção nominal dos condutores seja igual ou superior a 50 milímetros quadrados, tá? Os locais sejam exclusivamente BD1. O que é isso, né? São locais ali que não tem grande aglomeração de pessoas, tá? E também a instalação de manutenção tem que ser feita por pessoas qualificadas. Eles também falam que se você tiver um local que tem grande aglomeração, né, locais públicos como museus, hospitais, escolas, não é permitido em nenhuma circunstância você usar condutor de alumínio. Se você ficar com curiosidade em relação a essas classificações, basta depois dar uma olhada na norma. Essa tabela 21 ela fala das condições de fuga das pessoas em emergências, né? Então é bem interessante isso aí. Ok, agora sobre a identificação dos condutores, a norma também tem um item interessante sobre isso, né? Primeiro ele fala, né, que qualquer condutor, né, qualquer tipo de condutor, né, seja um condutor isolado, um cabo unipolar ou um cabo multipolar, a via que for utilizada como neutro, ela deve ser identificada como essa função. Se for usada a identificação por cor, né, que é a mais comum, utiliza a cor azul clara, né? Ou ela vai ser a isolação do condutor, ou pode ser na cobertura do cabo unipolar. Então a gente tem que colocar essa cor azul para identificar que é o neutro, né? Quanto à proteção, ao condutor de proteção, a norma sugere a cor verde e amarela ou cor verde, que são cores exclusivas para a função de proteção, tá? Então é bem importante isso. As cores verde e esse verde e amarelo, né, elas são exclusivas para o condutor de proteção. Para que serve isso? Para o cara identificar facilmente, né, quais são o condutor de neutro e o condutor de proteção.
né? Se você tiver um condutor que faz a função dupla de proteção e neutro, né, isso aqui vai acontecer em alguns esquemas de aterramento que a gente vai discutir posteriormente, esse condutor ele deve ser identificado, então vai ter um condutor que ele vai ser azul claro com anilhas verde e amarelo para indicar que é o PEN. Então ele faz a função dupla, né, de proteção e neutro. Qualquer condutor isolado, né, que for trabalhar ali como fase, né, isso também serve para os retornos, você pode usar qualquer cor, menos as cores anteriormente citadas. Então você não pode usar azul e você não pode usar verde ou verde amarelo para um condutor de fase. Perfeito? Além disso, né, tome cuidado, né, a norma comenta, né, que onde existiu o risco de confusão com a dupla coloração verde, toma cuidado com a cor que você vai usar, né? Por exemplo, usar amarelo no condutor de fase pode, em certa situação, dependendo da condição de luz, tal, poder gerar alguma confusão. Então, para evitar isso, não use cores similares, né? Então, aqui tem um exemplo, né? O neutro em azul claro, o condutor de proteção em azul, em verde e amarelo, né? O condutor de fase aqui nesse ponto aqui foi considerado vermelho e o retorno como preto, né? Tudo certo, né? Você poderia também usar o condutor de fase como branco, não teria problema, tá? Então tenha isso sempre em mente. O neutro vai ser azul, o de proteção vai ser verde ou verde e amarelo e as demais cores você pode usar para os condutores de fase ali e retorno da sua instalação. Ok, falando um pouco dos condutos elétricos, né, a gente já teve essa discussão, né, a gente pode ter instalações embutidas ou aparentes, né, e aí a gente pode utilizar diferentes tipos aqui de eletrodutos, né, então a gente falou aqui desse condulete aqui, nessa mangueira sanfonada, que alguns falam, né, e ela tem de diversas cores, né, lembrando que geralmente essa cor aqui, laranja escuro, geralmente são os reforçados, né, que a gente pode usar na laje ali sem ter tanta preocupação, né. E esses dois aqui, né, que é o de PVC e o metálico, né, de aço galvanizado aí, a gente utiliza eles geralmente em instalações aparentes, né? A gente também tem as eletrocalhas, pessoal. A eletrocalha geralmente ela é um elemento ali de linha elétrica, fechado ou aparente, né, com a cobertura desmontável, podendo ser liso ou perfurado, né? A norma ainda fala, né, tem um ponto lá que descreve isso lá, que a perfurada, né, será uma calha, né, que a área de furos for maior que 30% da área da bandeja, né? Se os furos ocuparem menos de 30%, ela é considerada não perfurada. Então aqui a gente tem um exemplo de uma calha aqui não perfurada e uma calha aqui perfurada, tá? Então geralmente, né, a gente vê isso aqui em instalações industriais, né? Os cabos eles vão ser instalados aqui dentro e existem diversos tipos, né, desses componentes, né? Geralmente essa eletrocalha ela vem com a tampa, ok? A gente pode ter um formato em C ou pode ter um formato em U, então aí depende, né? E também tem os acessórios, né? Então tem as curvas, né? Pode ser feito na vertical, né? Tem os desvios, né, que são usados geralmente na horizontal quando tem algum obstáculo no meio do caminho, né? Então tem as emendas e tudo mais. Então é bem interessante que em instalações industriais a gente costuma ver muito. Tem a bandeja, que é a eletrocalha sem tampa, então a diferença da bandeja para a eletrocalha é a tampa, né? E a bandeja sempre em forma de U, ela pode ser lisa e perfurada. Também tem a prateleira, que é só uma base contínua, né? Geralmente ela é engastada só em um lado, né? E a outra borda é livre, né? Então o cabo fica ali naquele platôzinho ali, né? A gente também tem as canaletas ou perfilado, né? Que ela é uma eletrocalha, né? Só que ela é de dimensões reduzidas, né? E geralmente isso aqui é utilizado, né? Principalmente esse tipo aqui de eletrocalha, né? Quando a gente vai montar painéis de comando, por exemplo, quadros de distribuição maiores, né? A gente coloca ela exatamente para poder organizar os cabos e tudo mais, né? Isso aqui seria um exemplo de calha perfurada aqui, no caso, né? Então aqui a gente tem outros exemplos, né? Pode ser que vocês tenham visto aí em algumas outras instalações aí. A gente também tem um leito, né? Então, no caso do leito, a gente tem como se fosse uma escada, né? Aonde os cabos vão passar por cima dela. Então, isso aqui é um exemplo de instalação aí, onde a gente tem a utilização aí do leito para conter aí, né? Ser um conduto aí desses cabos. Então, aqui seria um resumo, tá?
Então, por exemplo, né, essa parte a eletrocalha poderia ser utilizada, por exemplo, para instalações ali subterrâneas, né, que estão enterradas ali, né? Esses aqui geralmente são utilizados em instalações embutidas, né? Enquanto esses aqui são instalações externas, né? A gente pode ter ganchos também, né? Aqui a gente tem uma prateleira, né? E aqui a gente tem um leito, né? Geralmente usado mais em instalações industriais, né? Aqui a gente tem uma bandeja também. Espero aí, pessoal, que tenha ficado claro. Neste ponto, gostaria de agradecer a atenção de vocês e até a parte 2 da nossa aula.